programa Estação Saúde está no ar. Obrigado pela sua companhia desde já aqui na Unisul TV. Hoje vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Atinge 3 a 5% das crianças em todo o mundo e que, se não tratado, pode chegar à fase adulta. As minhas convidadas de hoje são a psicopedagoga Edna Palombo e a psicóloga Aparecida da Silva. Ainda no programa de hoje tem dicas de saúde sobre a prevenção ao câncer de mama com o Dr. Mário Caporal. Continue ligado, o Estação Saúde só está começando, sempre com muita informação de prevenção para a sua saúde e saúde da sua família. Quero agradecer a Edna Palombo pela sua presença. Edna, seja bem-vinda ao Estação Saúde. Muito obrigada, é um prazer estarmos aqui também compartilhando saberes com vocês. Tá certo, obrigado também a Aparecida da Silva, novamente voltando ao programa. Obrigado pela presença. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite também da gente estar aqui novamente, no teu programa, falando mais sobre aquilo que a gente conhece, que são as doenças e os transtornos mentais. Certo. E falando hoje do déficit de atenção e hiperatividade, vamos primeiro começar, claro, explicando o que é isso, se são transtornos ligados, por que desse nome complexo, né? Começando contigo, Edna, depois a Aparecida também pode complementar um pouco mais. Então, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, nós sempre quando resolvemos falar sobre esse transtorno, nós convidamos as pessoas a voltar um pouquinho e observar o quanto nós podemos perceber esse transtorno em tempos idos. Quando criança, quando adolescente, muitos de nós no passado tínhamos comportamentos de inquietude, de desatenção. Muitos dos professores, dos pais, dos colegas tratavam a criança, adolescente ou adulto do passado como uma criança muitas vezes rebelde, como uma criança travessa, como uma criança de difícil comportamento. E hoje, com o advento da ciência, com o avanço da ciência, com esse progresso, esse boom que nós temos na área do conhecimento, já se tem nome para esse comportamento que no passado muitas vezes era colocado de uma forma pejorativa, era imposto na criança às vezes um estigma, algo que fizesse com que a criança se sentisse anormal e diferente. Hoje não. Hoje, através da Organização Mundial da Saúde, nós já recebemos as informações, já recebemos, inclusive, todo um aporte teórico, científico, nós recebemos propostas na área das terapias, dos suportes complementares, que podem fazer com que o pai, a mãe, ou a pessoa adulta já portadora desse transtorno possa tratar e possa desenvolver uma excelente qualidade de vida mesmo sofrendo desse transtorno, que é um transtorno de origem neuroquímica, né? Então nós temos aí no cérebro do TDA um comportamento dos seus neurotransmissores através de duas substâncias nobres, como a noradrenalina e a dopamina, que no TDA, no cérebro do TDA, são substâncias carentes. O cérebro funciona com muito pouco noradrenalina e dopamina. E essa escassez dessas duas substâncias permite com que a criança, muitas vezes, não tenha parada, seja uma criança muito inquieta, permite com a criança seja desatenta, ou seja, ela pode estar olhando, ela pode estar observando, escutando alguém falar, ensinar, propor algo para ela, mas ela não consegue reter a atenção, se concentrar naquilo que está lhe trazendo, justamente pelo funcionamento do cérebro dela trabalhar diferenciado. E nós chegamos muitas vezes numa outra versão, onde a criança se apresenta extremamente impulsiva. É o que nós chamávamos no passado da criança de pavio curto. A criança rebelde, a criança impaciente, a criança difícil, né? E hoje nós então, recebendo todo esse suporte teórico e científico, nós vamos ver que é uma criança portadora do TDAH e na versão da impulsividade. Parecido, identificar esses sintomas é um desafio ainda? Como é que tem sido essa análise aí de profissionais? Então, isso a gente nota muito hoje nas escolas, a dificuldade dos professores de lidar com uma criança com esse tipo de transtorno, com o TDAH.
E a gente percebe que muitas pessoas, até os pais em casa, quando ele tem muita dificuldade, porque como a Edna falou, é aquela criança que ela é mais desatenta, ela é muito ativa, ela não consegue parar, ela é uma criança que os pais estão falando, daqui a pouco ele nem prestou atenção, já está fazendo outra coisa. Então é uma criança muito ativa, muito rápida. E essas características, esses sintomas, fazem com que, muitas vezes, os pais, os professores não saibam lidar com essa característica da criança com TDAH. E a gente percebe, muitas vezes, que quando uma criança, às vezes, é extremamente ativada, logo já tem aquele sintoma, aquela criança é hiperativa, né? Já tem aquele estigma, é hiperativo. Está ativado, é uma criança que não para na escola, que não para na carteira, que ele vai comer, às vezes sai com o prato na mão, fica fazendo várias coisas. Então, esse estigma que deram, muitas vezes assim, a gente tem que entender que uma coisa é a criança normal, que tem crianças que na realidade às vezes é ativa mesmo por ela mesma, e tem aquela criança que realmente é portadora desse transtorno de TDAH. E quando começa a afetar tanto na escola, ele é afetado pelas notas baixas, por um comportamento disfuncional, quanto em casa, que os pais muitas vezes não sabem como lidar com aquela criança, que aquela criança começa a ser, às vezes, entre aspas, um estorvo, né? Que eles colocam, meu Deus, aquela criança não dá, eu não consigo, mas eu não sei o que fazer. Aí nós temos que observar que aí nós precisamos procurar uma orientação e procurar um médico para realmente diagnosticar, para verificar se realmente essa criança é portadora dessa doença. Então, a gente, hoje em dia, muita gente, assim, quando se trata de transtorno, geralmente as pessoas às vezes pensam que é genético, né? Isso vem de uma genética. O TDAH também, as crianças podem ter uma vulnerabilidade a essa doença. Nem sempre ela é genética. Com essas orientações, o Estação Saúde vai para um breve intervalo. Antes disso, uma dica para você que busca qualidade e segurança na educação infantil do seu filho. Confira essa dica e logo depois a gente retorna do intervalo. No Centro de Educação Infantil Sapequinhas é assim, ambiente todo preparado para receber com carinho o seu maior tesouro. O atendimento é voltado para alunos de 0 a 6 anos. No Sapequinhas você encontra uma estrutura diferenciada, com salas amplas e arejadas, refeitório, parques externos, um espaço ideal para a prática educativa, oferecendo o máximo de segurança. O Centro de Educação Infantil Sapequinhas conta com uma equipe de profissionais graduados e pós-graduados, com experiência, que acompanham o desenvolvimento físico e intelectual de seu filho. O Sapequinhas tem também aulas de inglês e o lanche é oferecido pela própria escola. Possui ainda horário especial de atendimento até às 7 da noite. Aproveite, as matrículas para 2013 serão abertas no dia 26 de novembro até 11 de janeiro. Visite e conheça o Centro de Educação Infantil Sapequinhas em Tubarão, localizado na rua Miguel Inácio Faraco, 865, no bairro Vila Moema. Informações também pelo telefone 3626-2065. Centro de Educação Infantil Sapequinhas. Matrículas abertas para 2013, entre 26 de novembro até 11 de janeiro.